E aí, bom? E vamos lá, para mais. Novamente, 5 dicas para tornar sua vida menos miserável. Final Fantasy XIV, volume 5. Dica número 1. Tá doido pra ter uma skinzinha brilhante, que nem um monte de AFK em Linça, mas não tem coragem pra colocar o dedo mindinho no Ultimate? Bom, eu recomendaria tentar, afinal, tentar é sempre o primeiro passo. Mas se a covardia é mais forte que você, vou te mostrar alguns itens que possuem efeitos tão legais quanto a daquelas armas. Existem várias armas craftáveis relacionadas a Trials de várias expansões desde Realm Reborn. São armas que possuem efeitos diferentes, alguns até bem únicos, e geralmente são baratas de fazer. Obviamente, ou você vai ter que comprar pronto, ou fazer o item. Afinal, nada na vida é de graça, acredite ou não. E ainda tem as Helix, que também são bem estilosas. Mas sim, você vai ter que fazer um tanto de coisa para pegar. O show-off custa caro. Enfim, agora não tem desculpa para parecer uma lâmpada na pracinha de Linça enquanto dança com uma menina gatinha suspeita. Supimpa. Dica número 2. Use poções se você for fazer algum conteúdo endgame. Entendo que talvez você esteja meio falido sem Gil, mas o endgame do jogo pode ser muito punitivo quando você não coloca um esforço extra. E consumíveis são o mínimo que você precisa ter para conseguir andar lá dentro. Endgame, como o nome diz, é algo de fim de jogo, então espera-se um mínimo de esforço dos interessados para concluir o conteúdo. Perdi a conta de clears que eu perdi porque simplesmente se via jogadores não usando nada além de comida. Deixa de ser muquirana e tome uma atitude. Não dá para esperar o dano surgir do nada. Se tiver duro, compre ou faça mais umas poçõezinhas baratas, mas não deixe de usar nunca. Acredite, sua vida vai ser e vai se tornar muito melhor. Dica número 3. Use suas skills devidamente nos conteúdos. Em outro vídeo eu já comentei das openers e tudo mais, mas é muito comum que jogadores ainda aprendendo, ou os preguiçosos, esqueçam de usar praticamente tudo que tem à sua disposição. Pense no seguinte, supomos que numa luta de 10 minutos, por conta do tempo do cooldown, o tempo para a habilidade poder ser usada novamente, você só pode usar um certo buff a cada 2 minutos. Logo, isso significa que você deveria usar este buff cerca de 5 vezes dentro desses 10 minutos, tornando assim seu impacto na luta muito maior e sua vida, obviamente, menos miserável, pois vai estar dando mais dano ou se protegendo mais propriamente. Todo o processo se torna melhor para todo mundo. Não deixe sua skill esquecida na barra, ela está ali para ser usada. É só apertar os botões na hora certa, e ninguém nasce perfeito. Pratique. Dica número 4. Sabe a ilha particular lá do Endwalker? Pois é. Ela é um dos poucos conteúdos do jogo que conseguem ser úteis mesmo após tantos meses de lançamento. Além de você poder comprar materiais que podem servir para certas builds de pentamelding, de crafting e gathering, este é provavelmente o conteúdo do jogo mais recompensante que existe, pois você tem uma lista gigantesca de coisas, desde roupinhas até montarias para pegar por lá. O processo da evolução da ilha não é tão longo, e depois ela se mantém por si só, desde que você faça uma manutenção semanal bem rapidinha. Nem preciso dizer que o fato dela poder prover muitas coisas a torna uma boa fonte de Gil através do comércio. Só estudar um pouquinho sobre. E a historinha que rola lá é bem legal. Recomendo dar uma olhada. Dá pra fazer Gil, tem vários colecionáveis, roupinhas únicas, acho que tem tudo que muito jogador de Final Fantasy se interessa. E a última dica. Você sabe o que pode ser tão brabo quanto um Warrior? Ok, um pouco menos, mas ainda assim brabo. Seu Chocobo. É evidente que o processo de up dos nossos amigos plumados pode ser um pouco demorado, mas quando eles estão prontos eles se tornam realmente bem úteis. Caso você deixe eles na instância livre, eles conseguem usar todas as habilidades que possuem, te ajudando de várias formas, mas lembre-se que os Chocobos podem ser mais efetivos quando estão direcionados para uma função única. Mas não espere milagres. Infelizmente, os Chocobos só conseguem interagir com o mundo aberto, e são um recurso que ficou esquecido pela Square, assim como os outros 90% do jogo, né? E sim, deixar seu Chocobo pronto pode demorar e custar bastante.
A quantidade de coisas que você vai precisar para deixar ele 100% é razoável. E alguns podem julgar como inútil, pois a utilidade acaba sendo limitada. Mas, como sabemos, muitos jogadores são lobos solitários no jogo. Quer dizer, não mais, pois você tem o seu Chocobo. No fim, a vantagem principal é que eles são amigos que não fazem RP. Eu acho. Foi mal. Não. Enfim, essas foram as 5 dicas de hoje. Fica tranquilo, daqui a pouco eu trago mais pra vocês. De resto, deixa o joinha e comenta o que você achou. Quer sugerir alguma coisa? Manda brasa. Enfim, galerinha, fiquem bem e até a próxima. Um abraço.